Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferências a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Jesus Cristo hoje, e isto é uma constante na nossa caminhada com Ele, é buscarmos realmente extrair o que Cristo vem nos dizer, vem convidar a refletir a cada dia. E sempre tem algo a acrescentar na nossa vida cristã. O Evangelho, no início, ele já pega uma situação bem comum. A pessoa chega até Jesus, né? Não a pessoa, mas algumas pessoas chegaram ali até Jesus e começaram a bajular Jesus. Começaram ali a falar palavras que agradavam, que agradariam, né? A Jesus, elogios, mostrando que eles acompanhavam Jesus, porque eles entendiam o que Jesus fazia, eles observavam a conduta do nosso Senhor e no sentido de conquistar com falsidade para depois dar rasteira. E é interessante a gente perceber que para esse tipo de situação, uma coisa só basta e Jesus nos ensina isso no Evangelho de hoje. A verdade. Percebam que Jesus não entra no jogo. E por muitas vezes, alguns grupos vinham até Cristo para testá-lo. Caso de Maria Madalena, também as pessoas armaram ali uma cilada para ver o que Jesus faria. E assim, Jesus lida com aquele povo, mas sempre com a verdade. E o que Cristo quer dizer a gente aqui? Ele antes já tinha falado: a verdade vos libertará, porque ele mesmo é a verdade. E a verdade, ela não precisa ser escondida, ela não precisa ser justificada. Às vezes até acontece de você ter que justificar algo que é verdadeiro, mas você tem argumentos. Você não precisa ficar inventando história,
ficar usando e abusando da criatividade. Não, a verdade ela liberta. Jesus foi muito verdadeiro com eles. Primeiro, já identificando ali a postura daquelas pessoas, ele já fala, por que vocês me tentam? A gente precisa ter na nossa caminhada muita consciência de onde estamos, de o que queremos. Nós precisamos ter muita intimidade com Deus. Porque às vezes também seremos tentados por pessoas querendo armar contra nós e pelo inimigo. Mas quando nós estamos muito próximos de Cristo, e principalmente quando não temos amarras na nossa vida, no nosso coração, não estamos aprisionados em nenhuma mentira ou em nenhum pecado, nós não vamos cair. Porque nós estaremos livres para bem dizer aquilo que deve ser dito. Então esse é o primeiro ponto. Jesus, ele desarma aquelas pessoas com a verdade. E o segundo ponto que Cristo vem nos ensinar aqui é que ele não veio para abolir nenhuma lei. Ele não veio para causar um certo tipo de tumulto em relação à ordem estabelecida na sociedade. Muito pelo contrário. Jesus Cristo, ele nos ensina, quando ele fala dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele nos ensina uma coisa muito importante. Temos as leis de Deus, temos as leis dos homens, da sociedade. Devemos cumprir todas elas. Por isso nós damos a Deus o que é de Deus. Mas nós cumprimos a nossa obrigação de cidadão. Então nós também cumprimos as obrigações previstas nas legislações de onde nós vivemos. E aí um ponto de reflexão é que nós poderíamos pensar, se Cristo não veio para ter uma ruptura com as leis, e as leis que vêm de encontro à palavra de Deus? Aí sim, a estas nós devemos nos manter firmes no cumprimento do que Deus determina. Do contrário, mesmo que para nós a lei seja injusta, a lei seja algo que nos contraria, ou que venha de encontro com algum interesse nosso, mas se a lei vem de encontro com o que é nosso, Jesus nos ensina que devemos bem cumpri-la. Isso, inclusive, está no Catecismo da Igreja Católica. Lá no item que fala não roubar, que é um dos mandamentos da lei de Deus. Se a gente pegar lá, o Catecismo é enfático em dizer que apropriar de algo que não é seu, mesmo que seja, por exemplo, aqui o exemplo do Evangelho, impostos. Lembre, imposto não é nosso. Existe uma lei que prevê o imposto. Então isso também é considerado roubo e vai de encontro à lei de Deus, para nos mostrar que Deus, ele realmente nos fez plenos. E a vida plena, ela tem que ser plena em Deus, mas ela não pode ser um tumulto, um caos social. Jesus, ele nos plenifica, ele nos dá verdadeira
característica, ele nos imprime o selo de Deus. E com isso, nós vamos bem viver não só as alegrias e as promessas do reino, mas também nossas obrigações de cidadãos, de cidadãs, nossas obrigações junto com a sociedade, junto com o irmão, com a irmã. E aqui vai um detalhe. Se nós não estamos bem cumprindo esse papel, essa responsabilidade que nos é dada, devemos sim buscar o sacerdote, fazer uma boa confissão, arrepender verdadeiramente, reparar o nosso dano e a partir de então nos mantermos firmes, cumpridores das leis justas e caminhando com Jesus no amor de Deus rumo à nossa plenitude e à nossa santificação. Lembremos, gente, que por menor que seja um pecado, ele nos amarra. E muitas vezes ele nos impede de vivermos plenamente a graça de Deus. Não caminhemos por esse lado. Devemos escolher sempre viver à luz do Evangelho, caminhando com Jesus e desta forma não mais sairmos de perto dele. Querido Jesus, nós queremos te agradecer e te pedir que o Senhor nos dê a graça de sermos bons filhos e filhas do teu Pai e também de sermos bons cristãos e cristãos cidadãos. Porque também sendo um bom cidadão por amor a Cristo, nós levamos o seu nome, Senhor, a todos aqueles e aquelas que se encontram conosco. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina até mesmo as coisas que são estritamente do nosso convívio social. Te pedimos, Senhor, pois sabemos que é difícil, fica conosco para sermos fiéis a Ti, a Tua palavra, e vivermos de forma bem estreita no Teu amor. Amém.